É uma alegria muito grande, né, poder retornar aqui na comunidade cristã Nova Vida, ao qual eu fui alimentado por muitos anos e sou grato aos pastores dessa igreja e aos irmãos, né, que são irmãos queridos, porque nós tivemos um tempo muito agradável aqui de comunhão e na presença do Senhor. Confesso aos irmãos que quando Deus falou comigo a respeito desse pequeno ministério para poder ajudar um pastor que eu já conhecia há muitos anos, a mãe uma missionária, o pai pastor, confesso a vocês que eu relutei por um bom tempo. Mas depois Deus, então, Ele me levou ali. E nós estamos ali numa igreja pequena, uma igreja necessitada de tantas coisas. O pastor Carlos, a irmã Léa, esteve lá numa quinta-feira conosco, ele viu as necessidades da igreja. Mas a igreja está crescendo, ali no bairro São Martim, ali próximo de Matão, em Sumaré. E a gente tem visto Deus agindo ali, e Deus então mudando vidas ali naquele local. Nesta manhã, eu gostaria de trazer uma palavra que eu ministrei na quinta-feira nesta igreja, a igreja Templo da Família de Deus, porque diante de tantas lutas, eu estava meditando sobre a vida de Davi. E tem um episódio na vida de Davi que se encontra em 1 Samuel, abram 1 Samuel, capítulo 30, que o pastor Odair abriu o culto, lendo os versículos de 1 até 10, quando fala de um episódio na vida de Davi, terrível, pelo qual ele passou. E a partir então do versículo 17 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: Este é o despojo de Davi. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Davi enfrentando uma grande crise. Assim também nós, na vida cristã, nós passamos por grandes batalhas. Batalhas que muitas vezes nós não gostaríamos de enfrentar. Nem sempre as coisas são como nós queremos ou como nós esperamos. E nesta batalha, nós vemos que o inimigo, ele ataca e tenta atingir várias áreas da nossa vida. Se nós olharmos o texto, nós vamos ver que este inimigo, ele ataca a área familiar, porque ele leva as esposas de Davi, filhos e filhas. Ele ataca a área física e a área emocional, porque o texto diz que Davi muito se amargurou, se angustiou, assim como os seus homens que estavam com ele. Ele ataca ainda a área dos relacionamentos, porque nós vemos os homens de confiança de Davi colocando toda a culpa em cima de Davi, a ponto de quererem apedrejá-lo. Nós vemos também que o inimigo tenta atacar a área financeira, porque o gado, as ovelhas,
aquilo que Davi possuía naquela pequena cidade de Ziclag também foi levado. Todos nós passamos por uma Ziclag. Todos nós. Talvez estamos passando nesse exato momento. Talvez alguma destas áreas está sendo atingida pelo inimigo. Olhando para o texto, muitas vezes, assim acontece conosco, nós buscamos razões, os porquês disso estar ocorrendo conosco. Se nós olharmos para Davi, nós vemos que Davi, ele estava fugindo de Saul, porque Saul perseguia insistentemente para matá-lo. E Davi, então, ele tem uma ideia. Eu vou fugir para os filisteus, inimigos do povo de Israel. Ali, Saul vai parar de me perseguir. Porque talvez Saul pense, ele vai para os inimigos o matarão. E diante do inimigo, ele obtém o favor do rei Aquis de Gate. E esse rei, então, oferece uma pequena cidade para que Davi possa habitar com os seus homens, que é a cidade de Ziclag. Mas uma segunda razão, talvez, seja a aliança com os filisteus. Eles se voltando contra o próprio povo. Quantas vezes nós temos, então, que reavaliar para ver se nós não estamos fazendo alianças erradas na nossa vida. Um outro fator, que Davi saía para a guerra. Ele guerreava junto com os filisteus. A Bíblia diz que Davi, ele obtinha grandes vitórias no sul de Israel, contra os próprios amalequitas e outros povos. E Davi, nessas incursões, ele descuidou daquilo que era mais precioso seu. A cidade ficou descuidada. A cidade ficou sem proteção. E às vezes nós estamos envolvidos com tantas coisas que nós descuidamos dos nossos. Davi, por fim, abriu brechas para que o inimigo pudesse atacar. Muitas vezes devido a concessões e decisões erradas que nós fazemos. Talvez Davi não precisasse passar por isso, se ele não tivesse tomado uma decisão errada. Se talvez Davi tivesse consultado a Deus antes. Será que era projeto de Deus que Davi fosse para aquela cidade de Ziclag com os filisteus? Muitas vezes nós encontramos em situações, nós entramos numa Ziclag, porque nós não consultamos a Deus primeiro. Agora, a Bíblia diz que esses inimigos, os amalequitas, eles atacam com ímpeto. Eles são furiosos, violentos. Ele vem para ferir, para destruir, porque Davi, quando chegou, encontrou tudo queimado. Ele ataca preferencialmente a família. Casamento, levou as esposas, filhos e filhas. Ele tenta jogar um contra os outros. E nós vimos no texto. Um conflito que se estabeleceu com os homens de Davi. E ele vem para nos derrotar. E nós vemos isso ali no versículo 16. Quando os amalequitas estavam bebendo, fazendo festa por todo o despojo que eles haviam tomado de Davi. E aí a pergunta que vem para nós é: nós estamos
promovendo a celebração no arraial do inimigo ou no arraial de Deus? Mas diante dessa situação em que Davi se encontrava, uma situação angustiosa, Davi toma algumas atitudes que nós temos que tomar. E a primeira delas diz que, lá no versículo 4, eles ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Davi era um homem de coragem. Davi estava demonstrando com aquele choro arrependimento. Nós não devemos nos conformar com a situação pela qual nós atravessamos. Não. Mas nós temos que chorar, nós temos que suplicar, nós temos que lamentar diante de Deus. Nós temos que reconhecer os nossos erros. Chorar não significa derrota, não significa fracasso. Deus recolhe as nossas lágrimas. Porque há situações que às vezes nós não temos palavras diante do que a gente está passando. As nossas lágrimas falam diante de Deus. Tudo que nós passamos é permissão do nosso Deus. Mas o interessante é que Deus, ele impõe um limite para que o inimigo possa agir na nossa vida. Vemos o exemplo na vida de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse em todas as áreas, mas ele deu uma ordem para Satanás: não toques na vida dele. Você tem um limite para você agir. E o final da história de Jó, nós vemos que é o mesmo final desse texto de Davi. Deus trouxe de volta tudo aquilo que o inimigo tinha levado. E não vai ser diferente comigo e com você. Nós temos que crer nisso. Deus, ele permite essas provas. Mas somente aquilo que nós podemos suportar. E nós vemos Paulo falando isso em 1 Coríntios 10, 13, quando ele diz que não nos sobreveio tentação que não humana. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. E não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, ele diz que juntamente com a tentação, juntamente, é na prova, ele nos dará o livramento para que possamos suportar essa tentação. Quando eu leio esse versículo, eu lembro de Romanos 8, 28. Que o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Quando ele diz sabemos, mas sabemos é por experiência. Porque nós passamos pelas situações difíceis. E nós vamos aprendendo. Então sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é segundo o propósito do Senhor. Aquilo que ele tem, que ele espera extrair de nós. Davi, quando chega nessa cidade, ele foi afetado emocionalmente. Isso trouxe para ele angústia, amargura, vergonha e grandes perdas. Porque o inimigo tinha levado tudo. Mas o mais importante nessas situações, e é o que Deus espera de nós, é como nós vamos reagir a essas situações de dificuldade. Porque quando tudo está bem, não há problema.
Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. O duro é extrair um glória a Deus nessas dificuldades. Mas Deus fala. Não questione. Não murmure. Não contenda comigo. Continue adorando a Deus. Continue louvando a Deus em tempo e fora de tempo. Porque no tempo de Deus você vai obter a vitória. Cuidado com as palavras. Porque nessas situações, elas querem jorrar da nossa boca. Por isso é que Deus fala, aquietai-vos. Melhor não falar nada. E você vai ver que eu sou Deus na sua vida. Ziklag nos ensina que nós temos que pelejar em todo tempo. Todo tempo. A vida cristã, ela é feita de batalhas. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós somos o exército do Senhor. Agora, tem exceção? Tem exceção. E nós podemos ver isso com Josafá. Exatamente ali no 2 Crônicas 20. Fala isso. O que Deus falou para Josafá? Quando uma grande multidão de inimigos vinha contra ele, ele temeu, mas ele fez uma coisa, ele buscou o Senhor. Então Deus disse, não temais, não vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Mas tem um detalhe nesse texto que me chama a atenção. O Senhor fala para Josafá, vocês não vão precisar fazer nada. Eu vou destruir o inimigo, sem vocês precisarem guerrear. Mas diz assim, tomai posição. Tomai posição. Você tem que estar como se você fosse para a batalha. Preparado. Porque a regra, essa é a exceção, a regra é que nós temos que enfrentar as nossas batalhas. Lá em Êxodo 17, nós vemos Moisés e Josué. Quando eles enfrentaram o inimigo, Moisés sobe no monte. E a palavra de Deus diz que Moisés, quando levantava as mãos, o povo de Israel prevalecia. Mas Moisés estava no monte orando. Mas Josué estava lá embaixo guerreando. José estava batalhando. E assim somos nós. Quando eu vi esses dias aí, esses episódios, a gente vê em outros tempos, mas esse episódio aí da caixa que deixaram ali, a caixa econômica, né? Será que é uma bomba? Será que não é? E aí vem então aquele militar com aquela roupa especial, totalmente preparado para poder abrir aquela caixa e desarmar aquela bomba, que caso ela exploda ele não é tão ferido, ele não morre. Me veio à mente de que o inimigo, ele envia pacotes, às vezes para a gente, com bomba dentro, e lança as bombas. E às vezes quando nós estamos aqui então, desamarrando aquele pacote, para tentar desarmar aquela bomba,
como Davi saía para guerrear com os inimigos dele. Quando você volta, tem um pacote maior ainda, Ziklag. E você precisa desarmar outra bomba. Agora, nós somos como esse militar. Nós temos que estar com a armadura de Deus para poder desarmar essas bombas. Para ser santos, nós temos que batalhar. Batalhar pela fé, batalhar pela sã doutrina, batalhar contra as heresias, batalhar contra as blasfêmias, batalhar contra as falsas profecias, batalhar contra os falsos ensinos, batalhar contra o pecado que tenazmente nos assedia. Paulo diz, nós temos lutas por dentro e lutas por fora. Davi estava enfrentando as duas. Porque as lutas vêm e nos abala emocionalmente. Porque o inimigo quer nos desestabilizar. Ele quer nos paralisar. Nem sempre nós vamos sair ilesos dessas batalhas. Nem sempre. Muitas vezes nós saímos feridos. Feridos. É melhor sair manco como Jacó. Mas lutar. Sair vitorioso. Tem marcas. Paulo diz, lá em Gálatas, no final da carta, não me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O cristão, ele é marcado pelas lutas. Somos forjados na fornalha de Deus. Mas Davi, ele não ficou chorando apenas. O que Davi fez? Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Veja que a palavra não diz, Deus reanimou Davi, mas diz que Davi é que se reanimou no Senhor. Davi se reanimou, não porque ele era forte, não porque o inimigo era fraco, não porque a luta era uma luta simples, coisa pequena. Não. Davi se volta para Deus. Ele se reanima porque Davi conhecia o Deus que ele servia e sabia que ele podia mudar toda e qualquer situação. Esse é o Deus que nós servimos, é o mesmo Deus. E ele pode mudar a minha e a sua situação, qualquer que seja ela, por mais impossível que possa parecer. Nunca perca a coragem. E nós vemos Davi expondo nos Salmos o seu coração para com Deus. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi buscava o Senhor. Davi se arrependia, Davi reconhecia os seus erros. Davi tinha um desejo de estar com o Senhor. No Salmo 11, Davi diz, no Senhor eu me refugio. Deus está no seu santo templo. Nos céus está o seu trono. Os seus olhos estão atentos aos filhos dos homens, a nós. As suas pálpebras sondam as nossas vidas. No outro Salmo 46:1, diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, e aí ele completa, por isso não temeremos, mesmo que a terra se abale, montes sejam abalados no meio dos mares, mesmo que nós tenhamos que passar por uma Ziklag.
o Senhor está conosco. A mesma coisa ele abre o coração e diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que nós venhamos a tropeçar, porque Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme, Ele não dormita. E no Salmo 42, Davi, muitas vezes não temos que fazer isso, viu? A gente tem que falar para nós mesmos. A gente tem que confessar a palavra, sabe? Para a gente crer. Então Davi no Salmo 42, 5, ele fala assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Me chama atenção. Por que você está abatido? Por que te perturbas dentro de mim? Porque ele crê em Deus. Ele falou, eu ainda o louvarei. Porque tu és o meu Deus e o meu auxílio. E no versículo 11, no final deste salmo, ele repete, como querendo te dizer, eu vou colocar na minha alma aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito, as promessas do Senhor para a minha vida. É aí que eu me reanimo. É aí que Deus levanta as nossas forças e nos traz um ânimo novo. É aí. Não é ficando prostrado. Não é fugindo. Não é saindo da presença de Deus. Não é desanimando, não é desistindo, como muitos fazem. É buscando mais intensamente o Senhor. Ah, mas faz tanto tempo. É. Tem que buscar até Deus responder. Ah, mas já faz um ano. É, então vai buscar mais um ano. Ou talvez mais um dia. Deus pode dar solução em um dia. Nesse Salmo 42, muitos chegam para nós e fazem a mesma pergunta que está lá. Onde está o teu Deus? Nós somos questionados na nossa fé. Por que você está passando isso? Mas isso é sopro da voz do inimigo. Nós temos que tampar os nossos ouvidos a essa influência negativa, porque ele quer mudar o nosso pensamento, para nos afastar de Deus, para nos abandonarmos a fé. Mas o ouvido para o que o Espírito Santo diz, para que a palavra de Deus diz, aí nós seremos então revigorados. Agora, para isso nós temos que pagar um preço. Para isso nós temos que pagar um preço. As nossas lutas são individuais. Você tem que pagar um preço. Muitos procuram socorro na missionária, no pastor, no profeta. Aí ele vai orar por mim. Não estou dizendo que nós não devemos fazer isso, sim. Mas Deus quer que você milite o teu combate. Jesus mesmo disse, fala com o teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará. É claro que na luta nós temos algumas perdas, que nós não vamos recuperar. Quantos irmãos nos deixaram? Quantos familiares nos deixaram? Quantos bens perdemos? Emprego, perdemos. Mas nós passamos por Ziklag. E Deus vai nos reanimando, Deus vai nos fortalecendo, para nós enfrentarmos a próxima etapa. Porque nós sabemos que diante de vitórias que nós temos, glória ao Senhor por isso.
nós deixamos o inimigo furioso. E às vezes, depois de grandes vitórias, vem grandes ataques. Então nós temos que estar preparados. Diante de uma situação dessa, nós não devemos desistir jamais. Nós temos que dizer como Pedro: Senhor, para onde iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna, para onde iremos? Não tem outro lugar, meus irmãos, a não ser a presença do Senhor. Meus irmãos, nada se compara aqui nesta terra à glória que está reservada para nós. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena prosseguir, vale a pena perseverar, como está lá em Hebreus 10, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Davi tinha uma promessa. A promessa para Davi é: você vai ser rei sobre Israel. Davi havia sido ungido pelo profeta Samuel pela primeira vez lá na casa do seu pai, Jessé. Agora, quanto tempo decorreu até ele realmente receber ou ver cumprida essa promessa? Ele teve que passar por Ziclag. Ele teve que passar por lutas. Assim somos nós. A terceira coisa que ele faz, ele chama o sacerdote, Abiatar, e fala: traze-me a estola sacerdotal. Eu vou consultar ao Senhor. Meus irmãos, na nova aliança, nós sabemos que nós somos raça eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para proclamar o quê? As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos um reino de sacerdotes. E hoje nós temos livre acesso até o nosso Deus. Então nós intercedemos. Nós buscamos a Deus em oração. Agora, Deus não promete para nós uma viagem tranquila. Nós estamos vendo isso. Nós temos experimentado isso. Mas Ele promete uma chegada certa e segura. Por isso que Jesus, Ele disse lá em João 16, 33, vocês vão ter aflição no mundo. Mas o que Ele fala? Tem de bom? O que Davi fez? Reanime-se no Senhor. Reanime-se no Senhor. Está difícil. Reanime-se no Senhor. Deus vai estar conosco nas nossas lutas. Percebo que nesse texto, Davi, depois de consultar o Senhor responde para Davi: persegue-os, eu vou entregá-los nas vossas mãos. Mas tinha 600 homens com Davi. Foram só 400. 200 ficaram para trás. Meus irmãos, vai ter gente que caminhava conosco que vai ficar para trás, vai nos abandonar. Esses 400 estavam firmes como Davi. Quarto, Deus, Ele dá a estratégia e os planos. O texto diz
que os amalequitas, quando fugiam, deixaram um egípcio para trás, que estava doente. Este egípcio foi a estratégia de Deus, para que pudesse falar sobre o inimigo. E ele pudesse, então, atacar o inimigo e vencer. E, finalmente, esteja sempre preparado para a batalha. No versículo 17. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Então esteja preparado. Davi foi à guerra. Davi foi à luta. Davi foi atrás da sua vitória. Davi foi buscar aquilo que o inimigo tinha tirado dele. E nós temos que incessantemente buscarmos a face do Senhor diante das nossas lutas. E lá para frente, em Samuel, em 2 Samuel, a gente vê no capítulo 1 e 2, nós vemos que um amalequita que matou Saul a pedido dele, tirou a coroa de Saul, tirou o bracelete de Saul, e veio até Davi e entregou nas mãos de Davi a coroa, com a qual Davi foi coroado pela tribo de Judá. E depois assumiu de fato o seu trono por 40 anos. Mas teve um processo. Teve um processo. Coloque-se de pé, eu quero ler mais 2 versículos para nós terminarmos essa noite, essa manhã. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tem uma coroa para nós também, preparado. E Apocalipse 2,10 diz, mas tem algo que você precisa fazer. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Eu sei que todos nós estamos enfrentando algum tipo de luta. Parece até que os tempos de bonança estão ficando cada vez mais estreitos. Mas nós estamos aqui. O Senhor tem nos sustentado. E o Senhor é fiel para guardar a nossa alma e para nos conduzir até o fim. Se você, nesta manhã, está passando por uma Ziklag, eu convido você a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Está com alguma dificuldade? Chega aqui à frente. Eu quero chamar os pastores aqui para poder estar me ajudando, intercedendo. Se alguém está necessitado, vem aqui à frente. O Senhor está falando com você. Deus está neste lugar. Deus está conosco. Deus está em nós. Por meio do Espírito Santo. Aleluia. Enquanto eu oro, eu quero que os pastores vá impondo as mãos sobre cada um. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, a Tua palavra, ela é poderosa, Senhor, para cumprir aquilo que nós precisamos, Senhor. Senhor, aqui estão vidas neste local, que necessitam de um toque da Tua graça e do Teu poder. Senhor, são lutas por fora, lutas por dentro. São situações que às vezes são impossíveis.
Mas nós sabemos que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, pode dar solução, pode trazer a resposta certa nessa manhã. Por isso, Senhor, ao tocar essas vidas agora, que seja o toque da tua mão de poder, da tua destra fiel, Senhor, para trazer vitória em nome de Jesus. Visita o teu povo que aqui está, visita a tua igreja que aqui está, Senhor. Visita, Senhor, a todos quantos estão, Senhor, ouvindo agora, Senhor, esta palavra. Visita poderosamente, Senhor, ali onde esta pessoa estiver. Vai de encontro, Senhor, trazendo vida, porque Tu és vida e vida com abundância, Senhor. Senhor, transforma essa situação. Transforma essa situação, Senhor. Muda corações, meu Deus. Senhor, restaura casamentos, restaura relacionamentos. Papai, cuida dos filhos, Senhor. Cuida dos netos. Cuida, papai, Senhor, da nossa casa, da nossa família, Senhor. Senhor, nós sabemos que se tiver um que te serve, intercedendo, por causa desse um, Senhor, o Senhor muda toda a família, o Senhor santifica toda a casa. Senhor, por isso, Pai, Senhor, vai agindo, Senhor, vai agindo agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã. Pai, que tudo que fizemos aqui tenha sido agradável ao seu coração, Senhor. Porque o nosso desejo é agradar o teu coração, Senhor. O nosso desejo é te servir, Senhor, com retidão, em santidade, Pai. Nesses tempos tão difíceis, santifica as nossas vidas. Senhor, traz um avivamento nos nossos corações. Coloca fervor, Senhor. Nós não queremos ser morno, não, Senhor. Nós queremos ser fervorosos. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo agora, para todos que estão aqui nesse local, que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus nós oramos, crendo na vitória. Amém e graças a Deus. E o Senhor seja louvado. Aplauda o Senhor.